Olá, crianças! Vamos para a nossa atividade do livro de português desse quarto bloco. Então vamos lá. Começando lá na página 10, o autor vem nos falar que ler e escrever é uma viagem. Leia o que é dito sobre essa viagem no poema a seguir. Quem lê vai em frente, quem escreve vai também. O poeta segue contente quando dirige esse trem. Aí ele faz uma reflexão sobre o poder da escrita e da leitura. Às vezes você não conhece um lugar ou não conhece uma pessoa, e quando você tem acesso à escrita dessa pessoa, a história dela através seja da oralidade ou seja da escrita, a gente fica conhecendo lugares novos, pessoas diferentes. O poeta fica contente com uma viagem pela leitura e pela escrita. E você? Já consegue viajar e se comunicar assim? Mandar um bilhetinho, uma carta, alguma coisa do tipo? Veja as imagens e leia as legendas observando como a comunicação mudou ao longo do tempo. Então, lá em 1950, a primeira emissora de televisão brasileira foi ao ar em 18 de setembro. Era preta e branca e só as pessoas que tinham muito dinheiro tinham acesso a esse equipamento. Atualmente, as muitas emissoras de televisão estão presentes em casa, na rua, nos aparelhos, né? Olha como mudou. E hoje em dia quase todo mundo tem acesso a essas informações. A leitura e a escrita também passaram por mudanças desde a sua invenção até os dias de hoje. Perceba como o modo de escrever mudou desde a impressão no barro até a digitação, né? Que a gente utiliza até hoje, olha. Primeiro aí nós temos a placa de barro com escrita cuneiforme, né? De 2360 a.C. Depois do lado nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha relatando o descobrimento do Brasil em 1500. Olha como foi avançando, da pedra para o papel, aí chegamos na máquina de escrever e hoje em dia utilizamos, né, diversos instrumentos. Não que a escrita no papel tenha deixado de existir, mas existem vários outros meios. Nos dias atuais, é possível escrever de várias maneiras. Olha, veja algum exemplo. Nós temos aí uma carta manuscrita, ou seja, feita à mão. Nós temos um texto digitalizado, uma conversa aí pelo WhatsApp, né? Então, muitas maneiras hoje nós temos de nos comunicar. Hoje você já lê e escreve muito, mas certamente quer mais. Ler e escrever é muito proveitoso, pois pode ser uma viagem pelo mundo real e também pelo mundo da imaginação e da fantasia. A leitura traz a vontade de criar personagens diferentes, mágicos, envolvidos em situações surpreendentes. Criar e escrever, escrever e criar. Ler e escrever com palavras. O que são palavras? Veja o que diz o dicionário. Usamos palavras para falar às outras pessoas, para contar histórias, para escrever. Cada palavra tem um significado e quer dizer uma coisa. Às vezes, duas palavras diferentes têm o mesmo significado. Por exemplo, cão e cachorro. E às vezes, duas palavras iguais querem dizer coisas diferentes. Leia um trecho do poema a seguir para descobrir outros significados de palavra. Então, nós temos aí o poema Cada Palavra. Cada palavra é um mundo que gira, que orbita, que agita, que me tira do lugar. Cada palavra me chega feito chuva repentina que me acalma, que me anima, ou que pode me afogar. Cada palavra é um mar. Então, nós temos aí, um menininho, um mar de palavras. Essa atividade embaixo não precisa você fazer, tá bom? Você vai só pensar. Que palavras facilita a convivência das pessoas? Que tipo de palavras? São as de gentileza, não é mesmo? De gratidão. E quais as que criam problemas de convivência? São as palavras de reclamação, as palavras feias, não é mesmo? E a gente precisa evitar.
E há sempre um jeito de viajar com as palavras. Olha esse tipo de texto. O tamanho do ar. O tamanho do ar se espanta com o tamanho do ar. Então, observa como que o autor, que é o Sérgio Caparelli, ele estava falando do tamanho do ar, e aí o que ele fez? Qual recurso que ele utilizou? Todas as letras A ele colocou em um tamanho maior do que as outras, né? Para ficar visível. Então, é uma maneira de brincar com as palavras que a gente também tem. Ler e escrever é sempre uma viagem. Convidamos você a iniciar o 4º ano com versos das letras dessa canção. Livro. Para onde um livro pode me levar? Outro país, para a lua ou para o mar? Um dia no futuro, um tempo que passou. Para onde um livro pode me levar? Para o espaço sideral e até para o meu quintal. Para onde um livro pode me levar? O que um livro pode me trazer? Uma história, uma canção, vontade de escrever mais livros para ler. O que um livro pode me trazer? Brincar com o pensamento, o tempo e o movimento. O que o livro pode me trazer? Então, aí nesse capítulo, nessa introdução do livro, o autor quer nos relatar a importância da leitura. Então, é importante você sempre ter aí na sua casa um livrinho. Folgou um tempinho, sobrou, vai lá e dá uma lida no seu livrinho para você conhecer outros lugares, outras histórias e se tornar um escritor fabuloso. Então, nós vamos começar aí na página 16 com a fábula em prosa e em verso. O que é a fábula? Fábula é um gênero textual no qual os animais normalmente falam e no final tem sempre uma moral, um ensinamento. O que é em prosa e em verso? Em verso é como se fosse no poema, né, que tem as estrofes e os versos. E em prosa é o texto corrido, como nós temos aí na página 18. Então vamos lá, primeira fábula em prosa, as cigarras e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar as suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a guitarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, moral do ensinamento dessa fábula: os preguiçosos colhem o que merecem. Então, aqui é o importante você saber diferenciar esse gênero textual, que é um gênero textual composto normalmente por animais que falam, e no final tem sempre um ensinamento, uma moral. Ele pode aparecer em versos, como no poema, versos e estrofes, ou em prosa, como está escrito aqui no texto, nesse texto, em forma de texto corrido, né, com parágrafos e tudo mais. Então, na próxima atividade, a gente vai continuar a interpretação desse texto, ok?